Se você está pensando em migrar de carreira para planejamento financeiro, eu vou te falar uma coisa agora que quase ninguém tem coragem de te dizer no mercado financeiro. O seu problema não é falta de conteúdo. O seu problema real é a falta de execução guiada. Porque a maioria dos profissionais que eu vejo faz exatamente assim. A pessoa estuda mais um pouco, tira mais uma certificação, lê mais 3 livros, mas continua completamente travada na hora de vender e na hora de atender um cliente de verdade. E aí nasce a frase mais perigosa de todas para quem quer fazer transição de carreira. Quando eu me sentir 100% pronto, aí eu começo. Esquece isso. Isso é uma armadilha. Nesse vídeo de hoje, eu vou assumir o papel do seu mentor. Eu vou te mostrar um plano realista para você sair do mundo das ideias e chegar no seu primeiro cliente pagante. Um caminho que dá para executar mesmo se você estiver trabalhando em outra área hoje. Mesmo se você estiver começando do zero. E mesmo se você estiver com medo de não saber o suficiente. Até o final desse vídeo você vai ter clareza total de 3 coisas. Primeiro, o que você precisa dominar de verdade e o que você pode ignorar por enquanto. Segundo, como montar o seu processo mínimo para não parecer amador. E terceiro, como fazer a primeira reunião de vendas e conduzir o atendimento sem virar refém do improviso. Se você quer parar de estudar e começar a trabalhar com finanças de verdade, fica comigo. Deixa eu te descrever a cena exata que provavelmente está acontecendo na sua cabeça agora. Você já sabe que o planejamento financeiro faz sentido, você gosta da ideia de ajudar pessoas a organizarem a vida financeira. Talvez você já tenha visto dezenas de conteúdos, feito cursos, lido livros e até tirado certificações. Mas quando chega na hora da prática, vem o vácuo. Você trava porque surgem perguntas que o livro não respondeu. Como é que eu me apresento se eu nunca atendi ninguém? Como é que eu cobro pelo meu serviço? Como que eu começo a primeira reunião? E se o cliente perguntar uma coisa técnica que eu não sei responder na hora? E se eu travar na frente dele? A verdade é que migrar de carreira não é apenas uma decisão. Migrar de carreira é uma transição. E uma transição segura precisa de 2 coisas fundamentais: segurança financeira mínima e segurança operacional mínima. A maioria das pessoas tenta resolver só a primeira parte. Junta dinheiro, faz uma reserva, mas sem a segurança operacional, que é saber o que fazer na prática, você continua travado, mesmo com o dinheiro na conta. Então a pergunta que vamos responder hoje não é como virar planejador financeiro. A pergunta real é como eu me torno alguém que consegue vender e atender com segurança. E para isso, a gente precisa tirar um peso enorme das suas costas agora. Planejador financeiro não é dar dica de investimento. Planejador não é fazer uma planilha bonita. Planejador também não é ser o oráculo que sabe a cotação do dólar em tempo real. O trabalho de verdade é transformar confusão em clareza e clareza em ação. Na prática, você ajuda a pessoa a entender a própria realidade, priorizar o que importa, organizar o orçamento, sair do modo sobrevivência e construir um plano que ela consiga seguir. E aqui está a chave que muda tudo. Você não precisa ser o gênio que sabe tudo sobre o mercado financeiro. Você precisa ser o profissional que sabe conduzir um processo. Se você virar um bom condutor de processo, você vira um excelente planejador. E é isso que vamos montar agora. Para facilitar a sua vida e para tirar a ansiedade da frente, nós vamos dividir a sua jornada em 4 fases claras. Fase 1, a gente vai chamar de clareza. É aqui que você define quem você quer atender e que problema você resolve, sem inventar moda, o básico bem feito. Fase 2 é a preparação. É o momento de você montar o seu kit mínimo, um roteiro, uma apresentação simples e um modelo de contrato. O erro aqui é ficar meses nessa fase achando que ainda falta alguma coisa. Fase 3 é atração, é sair da toca, gerar conversas com a sua rede, postar conteúdo estratégico e ativar parcerias. E a fase 4 é a execução, fazer a primeira reunião de vendas, fechar o contrato e entregar o primeiro atendimento. A maioria das pessoas trava na fase 2, polindo ali o logo da empresa que nem existe ainda. Ou então tenta pular direto para a fase 3, sem processo nenhum e vira refém do improviso. O caminho realista é preparar o mínimo, gerar conversas e executar o roteiro. Agora, tem uma parte que ninguém quer encarar, mas eu preciso falar com você sobre isso. O plano financeiro da sua transição. Se você está migrando de carreira, se você está pensando em migrar de carreira, você precisa escolher uma estratégia. Não existe transição baseada em fé, existe transição baseada em caixa. Você tem 2 caminhos aqui. A estratégia A é a reserva de transição. É a mais segura. Você calcula quanto custa a sua vida por mês e multiplica pelo tempo que você quer de fôlego. Se você gasta 6 mil por mês e quer 9 meses de tranquilidade, por exemplo, você precisa de 54 mil nessa conta. Essa reserva não é para te deixar rico, ela serve para comprar uma coisa: tempo sem desespero. Tempo para estudar, para treinar e tempo para fazer reuniões sem ficar implorando mentalmente pelo fechamento. Mas, se você não tem essa reserva toda agora, calma, você não está impedido. Você vai para a estratégia B, a transição híbrida. É aqui que você mantém o seu trabalho atual, mas define um bloco fixo semanal para o seu novo negócio.
Pode ser 6 horas por semana ou 1 hora por dia útil. A chave aqui não é trabalhar 18 horas por dia e pifar. A chave é ter uma agenda inegociável. Na semana 1, você constrói o processo. Na semana 2 e 3, você gera conversas. E na semana seguinte, você executa simulações. O que mata a transição híbrida é a bagunça. Transição sem agenda fixa vira culpa, e culpa vira desistência. Então, escolha sua estratégia agora e vamos para a prática. Agora vem a parte que vai te dar um alívio imediato. Você não precisa dominar tudo para começar. Você precisa dominar apenas o que te leva ao primeiro cliente. E aqui está o 80-20 do conhecimento. Primeiro, condução de conversa e diagnóstico. Saber fazer perguntas certas e organizar o raciocínio do cliente é muito mais valioso do que decorar lâmina de fundo de investimento. Segundo, orçamento e prioridades. Você precisa saber olhar para a vida financeira de alguém e dizer com segurança. Primeiro a gente resolve isso, depois aquilo. Terceiro, metodologia de atendimento. Um passo a passo que não depende do seu humor do dia. E quarto, clareza na explicação. Se você explica bem, você vende sem forçar. Ah, mas e os investimentos? Investimentos são importantes? Claro que sim. Mas o iniciante que foca só nisso geralmente trava. Porque o seu medo real não é não saber a taxa do CDI. O seu medo real é, eu não sei como conduzir uma reunião de verdade. Então, para resolver esse medo, você precisa agora de um kit mínimo. Se você montar isso aqui, você sai da teoria e vira um profissional executável. Em um dia inteiro focado, você consegue organizar tudo isso. Anota aí o que você precisa ter na mão. 1. Roteiro da reunião de vendas. Uma estrutura de 30 a 45 minutos com começo, meio e fim. Nada de improviso. 2. Uma apresentação simples, no máximo 10 slides mostrando o problema, o seu método, o que acontece depois e o próximo passo. 3. Checklist de coleta de dados. O que você precisa pedir para o cliente no início? Extrato bancário, do cartão, dívidas, dos investimentos? Você precisa dessa lista pronta para não parecer perdido. 4. Um modelo de proposta e contrato, com escopo, preço, etapas e condições de pagamento. 5. O roteiro da sessão 1. O primeiro atendimento tem que ter estrutura, senão vira conversa de bar. E 6. Um CRM simples. Pode ser até uma planilha de Excel, tá? Ou então, várias ferramentas gratuitas que tem no mercado. O importante é saber quem são os seus contatos, qual o status de cada um e qual o próximo passo. Consegue perceber a diferença? Isso não é estudar, isso é montar a sua empresa, o mínimo da sua empresa. E aqui está o segredo que vira a chave. Quando você tem esse kit pronto na sua frente, você para de sentir que está pedindo um favor para o cliente. Você começa a se sentir um profissional de verdade. E o cliente sente isso na sua voz. E aqui nesse vídeo ainda eu vou te mostrar, vou te falar sobre a nossa mentoria, a nossa certificação, onde a gente inclusive faz um desafio de 30 dias para ensinar nossos alunos a vender o trabalho de planejamento financeiro, todo o roteiro, checklist, como que é, uma apresentação editável e também como você pode fazer uma primeira reunião. E o objetivo desses 30 dias é fazer com que você consiga fechar mais um cliente ou o seu primeiro cliente. Então, mais no final eu vou falar um pouco mais, mas se você quiser saber mais sobre a nossa mentoria, a nossa formação da próxima turma, clica aqui no link que está na descrição, que a nossa equipe entra em contato com você. Agora nós vamos para a prática. A reunião de vendas não é uma reunião para convencer ninguém. Tire esse peso das suas costas. A reunião de vendas serve para a pessoa se enxergar no problema. Se ela se enxergar, ela compra. Então, você precisa usar uma estrutura simples de 5 passos na sua conversa. Primeiro, abertura. Simples e direta. Eu quero entender a sua situação e te mostrar como eu trabalho. No final, se fizer sentido, eu te digo os próximos passos. Isso tira a pressão de que você vai empurrar algum produto ou algum tipo de serviço inútil. Segundo, investigação. Aqui você ouve 80% do tempo. Faça perguntas que dão clareza para a pessoa, como por exemplo, o que mais te preocupa hoje? Se nada mudar, como você se vê daqui a 12 meses? Qual é o custo disso na sua vida? Deixa a pessoa falar. É aqui que a venda acontece. Terceiro, diagnóstico verbal. Você devolve o que entendeu. Pelo que você me contou, o problema não é só falta de dinheiro, é falta de clareza, de prioridade e de um plano executável. Quarto, método. Você explica seu processo e não seu conhecimento técnico. Eu trabalho em etapas: diagnóstico, plano, implementação. E quinto, próximo passo. Se fizer sentido para você, a gente começa por aqui. O investimento é esse e o que você ganha é clareza e execução. O iniciante tenta mostrar valor falando do currículo. O profissional mostra valor falando do processo. E depois que você fechar, vem o primeiro atendimento, a sessão 1. O objetivo dela não é resolver a vida inteira do cliente em 1 hora. O objetivo é organizar a realidade e criar atração. A sessão 1 de planejamento precisa entregar 4 coisas para o cliente sair feliz. 1. Uma visão geral do cenário, sem julgamento, só clareza. 2. Prioridades. O que vem primeiro, o que vem depois. 3.
plano de ação imediato, de 3 a 7 tarefas práticas e realistas para a semana que vem. E 4, agenda das próximas sessões, para a pessoa sentir que existe um caminho. O erro do iniciante é querer sair da sessão 1 com tudo perfeito. Aí ele se perde, a reunião estoura e o tempo e o cliente sai confuso. O jogo real é clareza primeiro, perfeição depois. Aqui eu vou ser muito direto com você. Primeiro, os clientes nascem de conversas e não de viralizar no Instagram. Você tem 3 fontes reais de clientes para começar hoje. A primeira é a sua rede mais próxima. Mas calma, o jeito certo de abordar não é "me contrata, por favor", isso afasta as pessoas. O jeito certo é: estou começando uma nova atuação profissional e estou atendendo alguns casos piloto. Eu posso te fazer algumas perguntas para treinar o meu processo? Se eu perceber que faz sentido, eu te mostro como funciona. Isso tira o peso da venda e abre portas porque as pessoas querem te ajudar. Elas não querem necessariamente te comprar por pena. A gente está falando das pessoas mais próximas, hein? A segunda fonte é conteúdo simples. Você não precisa sair fazendo dancinha no TikTok, tá? Você precisa de prova de clareza. Histórias de casos anônimos, erros comuns que você vê por aí, ou então um passo a passo simples. Isso mostra que você organiza o caos. E a terceira fonte são parcerias estratégicas. Você pode procurar na sua cidade contadores, advogados, empresas de RH, terapeutas. Você pode chegar neles e falar o seguinte: eu ajudo o seu cliente a reduzir o estresse financeiro e organizar as decisões. Isso melhora o seu trabalho também. Agora, se você quer sair desse vídeo e fazer acontecer de verdade, anota exatamente esse plano de 30 dias. Semana 1, você vai focar no seu kit e na clareza da sua entrega. Você vai definir o seu público, escrever o seu roteiro de vendas, você vai montar a sua apresentação de 10 slides e você vai organizar o seu CRM simples. Aqui você precisa listar 30 nomes de contatos. Semana 2, conversas e simulação. A meta aqui é ter 10 conversas de diagnóstico. Você não vai vender de forma pesada. Você vai fazer 2 simulações completas com alguém de confiança. Você vai ajustar o seu roteiro onde você travou. Semana 3, propostas e fechamentos. Agora a intenção muda, você vai buscar de fato 5 conversas reais com intenção real de venda. A meta é enviar 3 propostas e fechar pelo menos um contrato. E a semana 4, primeiro atendimento e ajustes. Rode a sessão 1 com seu roteiro na mão. Documente o que funcionou e o que não funcionou. E aí você vai repetir o ciclo. O objetivo não é virar o melhor planejador do mundo em 30 dias. O objetivo é virar alguém que executa. Se você fizer isso, você para de cometer os erros que te fazem perder um ano inteiro. Ficar estudando sem executar, querer atender todo mundo sem critério e esperar a confiança cair do céu. A confiança nasce da repetição. Se você entender uma coisa hoje, que seja essa: você não vira planejador financeiro quando aprende mais teoria. Você vira planejador quando você consegue conduzir uma reunião real e entregar um primeiro atendimento que aí sim vai gerar valor. O caminho é simples, não é fácil, mas é simples. Segurança mínima, processo mínimo e execução guiada. E é exatamente isso que nós fazemos dentro da nossa mentoria, da nossa formação, o CPPF, que é a Certificação Profissional em Planejamento Financeiro. Lá dentro, o foco não é apenas te ensinar a matemática financeira. O foco é te entregar um modelo de negócio pronto, o processo de atendimento validado e o acompanhamento que você precisa para fazer essa transição com segurança e parar de bater cabeça sozinho. Se você sente que está na hora de dar esse passo e quer fazer isso ao lado de quem vive o mercado de verdade, eu vou deixar aqui um link na descrição. Você vai clicar nele e vai falar diretamente com a nossa equipe. E aí eles vão te explicar como é que funciona a formação e se você disser que veio por esse vídeo, você pode ter acesso a benefícios especiais para conseguir entrar na próxima turma. Então não deixe para quando você estiver pronto. O mercado recompensa quem executa. Clica aqui no link e fala com a nossa equipe. E só reforçando, tudo isso que eu falei para vocês, esse passo a passo de como vender, roteiro, checklist, como atender, ferramentas e tudo mais, a gente pega na sua mão e a gente faz com que você consiga atingir o próximo nível, que pode ser o seu primeiro cliente ou mais um cliente, só que agora de uma forma muito mais qualificada. Eu te espero aqui no link. Até a próxima.